Nós estamos aqui muito felizes, porque hoje o convidado da vez é o nosso deputado estadual, meu deputado estadual, deputado Mesaque Padilha, um grande apoiador nosso, inclusive o apoiador deste podcast, para esse podcast acontecer. E para mim é uma alegria muito grande, deputado, lhe ter aqui. Para mim é um prazer imenso a gente estar aqui e eu lhe agradeço por atender o nosso convite. E, falando deputado, a gente quer apresentar a pessoa do deputado Mesaque Padilha. Quem é o Mesaque Padilha? E, deputado, eu queria iniciar esse podcast falando sobre a sua trajetória de vida. A gente sabe que, assim como eu, você é filho de pastor, e para a gente é uma alegria muito grande ver você chegar onde chegou. E a pergunta que eu tenho para você é: como foi a sua infância dentro da igreja, vendo seu pai ser pastor de diversas igrejas, até chegar em Coruripe? Olá a todos que nos assistem. Gustavo, é um prazer poder estar aqui, estar contribuindo para que esse trabalho que você vem fazendo venha acontecer no nosso estado. A você que nos assiste, que Deus continue abençoando. Amém. E na sua pergunta, Gustavo, é muito importante nós, filhos de pastores, né, a gente não tem nome, o É, nome nosso é o nome do pai, é o filho do pastor. é, E eu sempre busquei uma identidade, como você também tem buscado, e muitos filhos de pastor têm procurado o seu espaço. A gente vê que hoje nós temos no nosso meio a UFIMADAL, né? sim, Onde ajudou bastante os filhos de pastores a muitos até andando por caminhos diferentes, verdade. e saindo da igreja e se firmar nos caminhos do Senhor. Eu, muito cedo, sempre acompanhei meu pai. Meu pai passou por várias cidades, né? O primeiro campo do meu pai foi Itaquarana, depois ele foi para Utinga Leão, Delmiro Gouveia, veio aqui para Maceió, aí Andou foi muito. para Maragogi, em Coruripe, né, muito novo, né? Meu pai jovem também, seus 45 anos, da Sim, idade que eu vou completar agora, dia 7, sim, sim. né? Meu pai estava chegando em Coruripe e eu cheguei em Coruripe, fui estudar e sempre buscando e vendo o trabalho do meu pai e um desejo muito grande de ser músico na igreja. Não poderia ver uma banda que eu estava ali sentado vendo. Meu pai viajava. Quando tinha uma banda, para mim, aquela era a melhor cidade, porque Sim. eu ficava ali ansioso e querendo. E Coruripe a gente monta a banda Filadélfia, a gente começa a Nossa. trabalhar para Deus. Comecei a aprender a tocar, comecei tocando maraca lá na igreja. É dois cocos, né? Aquela maraca, pandeiro. Sim. Depois eu fui tocar bateria, aí comecei a aprender a tocar teclado, aí fiquei no teclado. A gente monta a banda Filadélfia e hoje nós temos 31 anos de banda Então a banda Filadélfia. Filadélfia tem mais de 30 anos Tem já de mais de 30 existência. anos de existência, adorando a Deus, evangelizando. E esse é o objetivo que todos Sim, nós temos, né? sim, verdade. E aí foi trabalhando para Deus e Deus faz grandes coisas nas Verdade. nossas vidas. E falando de Coruripe, o deputado Mesaque Padilha, ele foi o primeiro deputado, na verdade, a ser eleito aos 19 anos de idade em Coruripe. Não foi isso? Foi o deputado mais novo na época do estado de Alagoas. Perdão, o vereador eleito mais novo da história de Coruripe foi o vereador mais novo a ser eleito no estado naquela época. Naquela época, Como assim. foi para você? Gustavo, a gente sempre na vontade de fazer a obra. E eu sempre vi os entraves que alguns prefeitos, hoje a gente está vendo um pouco meio diferente, mas ainda existe essa questão de prefeitos que a gente vai lá para falar alguma coisa, para que o órgão público venha beneficiar o povo da igreja, o povo de Deus, e sente algumas dificuldades. Sim, E eu via isso no meu município. Para conseguir um ônibus era uma dificuldade muito grande. Os eventos iam acontecer, conseguir escola, ginásio, era muito difícil. Então, eu fui e veio esse desejo de entrar na política para que a política venha beneficiar o povo de Deus sim, da minha cidade, em sim. Coruripe, na época. Isso em 99, mas eu comecei pensar mais ali a 97, por Você aí. tinha seus 18, Foi o meu segundo 19 anos de voto, foi idade. em mim, Gustavo. Votei no irmão lá em Coruripe,
meu primeiro voto, ele tirou meu título, eu paguei, votei Sim. nele, né? Aí, na outra veio essa vontade, esse desejo, e eu entrei. Ainda muito novo, com Sua 19 segunda anos. eleição, você já era candidato. A segunda eleição que Meu você segundo via, voto, sim, né? sim, Eu votei em mim mesmo para vereador na minha e cidade. chegou. E Deus, assim, honrou, né? A gente chegou, ganhamos a eleição. Uma história muito bonita. Eu sempre costumo dizer que aquela história do já ganhou não existe na política. E a gente, por ser o filho do pastor, aquele trabalho que a gente tinha, e essa história do já ganhou, às vezes nos incomodou também. Eu assim, acomodou, né? Eu, novo na política, chegando sem muita experiência, e fiz totalmente a política inexperiente aí, Gustavo. E eu estava no dia da eleição, faltando abrir 2 urnas. Eu já estava aí descendo para ir para casa. E olhei assim e tal, digo, eu perdi a eleição. Vai faltar abrir a urna do Miaí, tinha uma vereadora lá que estava na minha frente, por 2 votos. No Miaí eu não tenho nenhum voto, eu acho que eu não vou ter voto aqui no Miaí. Eu perdi a eleição, vou ficar primeiro suplente. Aí fui embora para casa. Quando eu estava Desanimado? chegando em casa, no meio do caminho, que eu tinha deixado o carro na praça, aí a minha mãe disse: Meu filho, vá lá no fórum que você ganhou a eleição. Eu digo: Foi não, mãe, ganhei não. Eu vou ficar primeiro suplente, talvez eu assuma. Aí ela: Não, vá lá que estão lhe chamando que você ganhou a eleição. Eu digo: Tá bom. Naquela época não tinha internet, Aí era eu digo: A tudo minha mãe tá com fé, né? E eu com na a fé hora. lá. Sim. Eu tinha acabado de ver ali, só faltava abrir uma urna. Eu digo: Pode ser que essa urna aqui abriu. Aí eu votei. Nessa urna que abriu, Gustavo, 7 votos. Aí eu passei e ganhei a Rapaz, eleição por por 5 votos de 5 votos de diferença. diferença. 5 votos de Meu diferença. irmão, quando Deus quer assim, E a né? gente, você vê, aí tá aí, eu ganhei a eleição, a gente foi, os trabalhos feitos no município, a gente começou começar a fazer a nossa história na política. Sim. E o que é que acontece? A gente passou por vários mandatos, né? Foram, me corrija se eu estiver errado, 6 mandatos em Coruripe, 6 mandatos não de é isso? vereador. Totalizando 24 anos atuando na cidade de Coruripe. Eu não fiquei 24 anos, porque em janeiro deste ano eu tive que renunciar para assumir o mandato de deputado. Sim, sim, verdade. Eu Então, fiquei 22 vinte e anos e um dois mês. anos e um mês. É Foi. isso mesmo. Mas pra gente é uma alegria muito grande e tá aí a prova de que dá sim para ter um vereador da igreja por muitos mandatos É, ajudando a igreja. A gente sabe que você foi presidente da Câmara. Como foi para você, deputado, fazer política dentro da igreja? A gente sabe que igreja e política elas viraram palavras que talvez hoje no nosso meio dê para a gente colocar na mesma frase, mas antigamente era muito difícil de ser trabalhado devido à ignorância, devido à falta de conhecimento, devido ao medo que existia naquela época. Como foi para você fazer política Gustavo, dentro da igreja? e já tudo foi logo muito lá no começo, ainda estava um pouco meio. Mas a gente vem vendo que era coisas passadas. A questão da política, eu posso deixar aqui um relato. Uma vez eu estava aqui numa reunião no Marcel Marotel Sim, e estava aquele pastor, não sei se é Samuel Câmara, deputado federal sim, lá do Belém do Pará. E ele veio dar uma palestra aqui. Na palestra que ele falou, eu achei muito interessante. Ele disse que o que generalizou isso no nosso meio, Gustavo, foi quando os 2 missionários chegaram ao Brasil e na chegada dos missionários, aquela época, né, muito turbulência sim, política, sim, aquela sim. guerra, aquelas. E o que é que acontece? Os missionários, quando os irmãos chegavam para perguntar, falar sobre políticas, aí ele dizia: não, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Então se generalizou que a política não era de Deus, era pecado Na origem da nossa na igreja. origem. Então, assim, a nossa Assembleia de Deus, ela cresceu desse jeito. A gente sabe que a política é uma ferramenta muito importante. Sim. Sem a política, você não consegue trazer as políticas públicas para o nosso meio e nem colocar. Você precisa ter pessoas de bem na política para que essas pessoas de bem ela possa fazer o bem à sociedade. E tementes a Deus, né? Tementes a Deus, que tenha princípios, né? Sim.
os princípios, né? Os princípios que o nosso Deus deixou. E é isso que nós zelamos, né? Família é muito importante. E a gente precisa ter pessoas que preze por esses princípios, que Sim, considere. Você considera, honrando o pai, honrando mãe, considerando a Deus, honrando a nosso Deus, você consegue ter uma geração totalmente melhor, totalmente boa, sadia sim, no convívio, né, na sociedade. Então, verdade. eu vejo que a política ela é importante. E naquele tempo era muito difícil, porque tinha isso, esse entrave. E eu vi essa palestra, eu achei muito interessante. E assim, eu não tenho nada contra, às vezes tem pessoas que não gostam, mas eu acho que essa pessoa que não gosta, ela vota em alguém. Né? Se não gosta, eu não voto em ninguém. Verdade. Não é isso? Ah, e por que eu sou um evangélico? Por que eu sou da igreja? Eu voto. Então, se eu não gosto de política, então nem título eu preciso ter, pô. Verdade. Não é isso? É verdade. Então, assim, eu tenho um título porque eu sou um cidadão, eu tenho um título porque eu preciso dos benefícios também. Então, eu preciso contribuir para que a política ela venha gerir, né? Venha trazer benfeitoria para o nosso povo. Então, é desse jeito que a gente vê Verdade. a política, vem fazer essa ingerência na É, administração e trazer, né? e eu acredito, deputado, o seguinte, que nós, como cristãos, nós temos o poder de decidir quem serão os nossos representantes. E se Democracia é nós muito bonita, temos, né? exatamente, se nós temos hoje no poder pessoas que não são tementes a Deus, cabe a mim, como cristão, a você, que é um exemplo Eu disso. vou dar um exemplo para você aqui, Gustavo. Você vê, Jesus, quando ele morreu, ele precisou ter um túmulo, né, para guardar o corpo de Verdade. Jesus. E quem foi? José, era um senador. Né? Então, a política, a gente precisa estar envolvido, fazendo o bem, né, tratando. Você não vai esperar nunca que o deputado Mesaque vá para a política para estar fazendo zoada. Não, eu vou fazer a política com conversa, Sim, com diálogo. Eu sempre fui disso. Eu fui presidente da Câmara 6 vezes também em Coruripe da situação, mas eu nunca deixei de ouvir as demandas dos professores, dos profissionais da saúde. A gente sempre trouxe para a Câmara para a gente trabalhar e fazer esse trabalho para que venha trazer o melhor, tanto para a gestão, como também para aqueles profissionais que estão para o precisando de povo. melhoria, é o Exatamente. povo. Então, esse é o papel do político. A gente precisa estar ali ouvindo, falando, conversando e levando uma mensagem de Fazendo melhorias para intermédio. o povo, né? Sim, Que o seu mandato seja um mandato de um canal de bênção para a sim, sociedade. perfeito. Perfeito. Eu Muito posso bom. falar de Coruripe, eu posso chegar hoje em Coruripe, até você que chega em Coruripe, qualquer pessoa que vai estar nos assistindo, você vai ver, Gustavo, que você passa, sei lá, a Praça da Bíblia. O legado que a gente deixou, aquela Praça da Bíblia ali, você via do pessoal trabalhar com venda de droga, era muito esquisito. Tinha muitas árvores ali na frente da igreja, aquele pedaço ali onde é aquela praça. E muitas das vezes as irmãs saíam da igreja, era roubada seu celular. Pessoas que moram ali naquela localidade, naquele bairro, vinham para o hospital. No caminho com um doente, o pessoal tomava o celular, uma coisa ou outra. Então isso acontecia. Então eu comecei pedindo uma indicação, depois gerou a ideia, foi criado o projeto. E o mais interessante é que o projeto foi meu, quem nomeou foi eu, tudo Sim, pela Câmara, como vereador. É muito importante a gente ter um representante, você que está nos assistindo, é importante na sua cidade você ver quem vai votar e ver se na sua igreja tem uma pessoa que tenha essa verdade. capacidade para o representar. Isso é Verdade. muito importante. Né? E a Praça da Pessoa Bíblia hoje é uma das principais praças que tem em de Coruripe. Se você Coruripe, não conhece Coruripe, na avenida principal, na BR, logo você já próximo ao vê hospital, ela. né? E ela hoje é referência realmente em É Coruripe. É uma das praças mais referência. bonitas que nós temos lá hoje, não é isso? Com certeza, né, Gustavo? Coloquei agora um projeto de educação financeira nas Sim, escolas, para que as nossas futuras gerações ela venha a ser uma geração
equilibrada, venha ter uma geração equilibrada. O nosso estado de Alagoas, ela possa ter um futuro de pessoas sabendo o que é o imposto de renda, sabendo da sua obrigação, sabendo fazer conta da sua finança, para que ele possa não, no futuro, estar ali Endividado, enganchado, sim, endividado. Muitas pessoas têm se suicidado devido esse fato que acontece em todo o Brasil. Sabemos que precisa mais de indústria, de empregos, sim, mas nós temos que aprender a trabalhar com o que nós temos e nós, como os legisladores, precisamos trabalhar para que venha mais indústria para o estado de Alagoas, sim, que as nossas crianças, as nossas gerações também futura venha ter esse conhecimento sim. para que possa ser uma geração mais equilibrada nas suas contas Deputado, dentro de e casa. inclusive falando desse projeto que é um projeto importantíssimo para o estado de Alagoas, é um projeto que creio eu que ele vem sendo muito útil nos lugares que está sendo aplicado hoje no Brasil, é a educação financeira das escolas. Como surgiu esse projeto? É devido à inadimplência demais. Então, o que é que acontece? Eu trouxe para a Assembleia um projeto, né? É um projeto que ele vai trazer para as escolas, não vão colocar, não é mais matéria, dentro das matérias que já existem, eles vão incluir, né, essa matéria, vão incluir essa matéria Sim, na escola para que os nossos alunos ele venham a ter um conhecimento dentro das suas finanças, dentro de um controle perfeito. para que ele possa ter Um um equilíbrio maior. equilíbrio nas suas contas Perfeito. financeiras, Muito bom. né? Deputado, e agora saindo um pouquinho de Coruripe, a gente já entrou aqui no assunto da Assembleia, eu queria saber de você o seguinte: como foi essa eleição para deputado estadual? A gente sabe que uma eleição para vereador, ela já é difícil, principalmente no interior como Coruripe, já tem suas dificuldades. E aí você deu esse salto para deputado estadual, graças a Deus, muito bem votado, 28 mil votos, me corrija se eu estiver errado. 29.102. 29.102 votos, né? Quase 30 mil votos aí. E como foi para você dar esse salto? Quais foram as dificuldades que você enfrentou nessa eleição? E no que você atrela, qual é o principal motivo da sua vitória para você? O principal motivo da minha vitória é Deus. E sem Deus, nós não somos ninguém. Verdade. Como eu falei aqui no princípio da entrevista, comecei adorando, comecei tocando, e Deus me traz o legislativo municipal saindo para o legislativo estadual. Sim, Então, o nosso Deus, ele traça todos os nossos planos. Quando você tem uma vida com Deus, quando você faz o bem, quando você quer ver o bem das pessoas, Deus, ele prepara o melhor para nós. sim, E o melhor da terra ficou para as pessoas de bem, para todos, mas as pessoas de bens desfrutar aqui na terra. verdade. Então, a eleição para deputado estadual, você sabe que é muito difícil. Eu não tenho família tradicional na política. Eu, na minha família, sou eu. Na época, quando eu fui para ser candidato, a minha mãe não queria, meu filho, é muito perigoso, eu não quero. Meu pai sempre calado, eu quero que você estude, vá seguir outro caminho, mas se é o caminho que você quer seguir, Sim, Deus tem traçado para você, meu filho, tenho ver o que tem empecilho. Então, sempre lhe Deus apoiou. me trouxe até aqui. E a campanha foi uma campanha muito boa, muito alegre. A gente andou por várias cidades do estado de Alagoas, conversando com amigos, o que contribuiu bastante. Era um trabalho que eu já fazia antes de visitar, de Sim, tocar. É por isso que eu digo, eu tocando cheguei a deputado. verdade. Eu louvando a Deus, cheguei
onde eu cheguei. Deus lhe colocou diante dos homens como um... Então eu posso dizer que eu cheguei adorando a Deus, eu estou aqui hoje deputado do estado de Alagoas. Essa é a resposta que eu tenho para você, Sim, Gustavo. perfeito. A Perfeito. dificuldade, todo mundo tem. Todos nós temos dificuldade, né? Campanha, combustível para dar, muito combustível, você andar o estado todo. Gastos enormes e, como você falou, você não tem família. Eu gastava o que não tinha. Meu salário eu recebia, ficava ali botando. É só combustível mesmo e comida, e conversar, e falar dos princípios, falar da verdade. Por aí, nós precisamos ter pessoas diferentes na política. E Deus era quem avaliava e avalia tudo e quando nós Verdade, estamos na direção dele. Então, esse é o verdade. principal, é, 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 é o principal motivo e o objetivo, né, de ter chegado até aqui foi eu estar adorando, respondo tudo. Sim. Eu tocando, meus 14 anos, até hoje eu toco, estou Continua fazendo viajando. É parte da muito banda importante, Filadélfia. eu não deixo, porque é onde eu me sinto bem. Todos os lugares a gente se sente bem. Agora, quando eu estou com o Palco Móvel, Padilhinha, Banda Filadélfia, visitando cidades, evangelizando, Ganhando quando vidas para termina Jesus. ali, muitas vidas se entregam a Jesus, isso aí é muito gratificante. Verdade. Eu tenho uma história, eu já perto da campanha, a gente andando bastante, as coisas muito difíceis. A gente foi fazer uma cruzada lá em Feliz Deserto. Eu tinha acabado de comprar um amplificador, não me lembro, 12 mil amplificador. E caro, medonho. Eu botei em um caminhão, o caminhão Sim. foi fazer a primeira tocada. Quando o Renato liga o som, a energia é muito ruim, o amplificador queima, esse amplificador queima, e queima vários alto-falantes do som. Nesse dia aconteceu a cruzada com a metade do som, esse amplificador queimado, e o Renato liga para mim. E meu Deus, que coisa. A gente faz as coisas para adorar a Deus e acontece um negócio desse. Fiquei triste. Aí começou ali, quando a gente começa o culto lá, a cruzada, quando pensa que não, a chuva. Eu digo, agora pronto, acabou de completar. A Meu gente Deus. sempre na nossa limitação de fé, né? É verdade. Eu digo, meu Deus, agora para completar a chuva. E o pessoal só viu o pessoal correr em casa, pegar a sombrinha, outro pegou o guarda-chuva e o povo ficou lá. Eu digo, rapaz, o povo ficou. E quem estava pregando foi o Pedro. Pastor, eu acho que ele é presbítero. É o Sim. filho do que foi prefeito aqui de Maceió, Cícero Almeida, o Pedro. Ah, sim, sim. Aí Pedro Pedro Henrique. começou. Pedro Henrique não. É outro Pedro. É Pedro Henrique, E né? Pioca, é isso mesmo. Pronto. Aí Pedro Henrique. Aí ele pregando. Depois, quando terminou, a banda começou a tocar, meu irmão, naquele dia, 12 almas para Jesus. Glória a Eu Deus. comecei a chorar, cara, porque assim, é muito gratificante. Aí o Douglas chegou e disse, aí, eu digo, rapaz, já foi pago tudo que queimou aí, ainda não paga essas vidas que estão aí aceitando a Deus. Verdade, não tem Isso é muito preço. importante. Então, quando a gente trabalha de coração, quando a gente trabalha para Deus, As dificuldades não impedem. a gente cuida da obra de Deus e Deus cuida da gente. Aí está decidido Perfeito. tudo. Deputado, para a gente caminhar para o fim, me explique agora, você recém-eleito deputado, assumiu, tá aí com 10 meses de mandato, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. A gente assumiu Fevereiro, em né? Subi fevereiro, em exatamente. fevereiro. Nós estamos em novembro, então 10 meses de mandato. Nesses 10 meses, como foi a sua chegada na lei? A gente sabe que existem deputados ali que estão há muitos anos, há muitos mandatos, já têm toda a experiência de como funciona a casa. Como foi a vitória e chegar na Assembleia Legislativa? Rapaz, é importante. A Assembleia Legislativa, eu vi assim muito que o pessoal fala muito, pinta ela de um jeito, de uma forma. Eu quero dizer a você, até porque eu tenho um jeito de fazer amizade, aquele Sim, jeito agradável de querer estar junto ali. E a Assembleia Legislativa, ela tem sido uma experiência muito importante na minha vida. O pessoal lá é tudo tranquilo, cada um faz a sua vida, a sua política. Eu posso dizer a você, Gustavo,
A Assembleia, ela é assim, mais calmo do que uma Câmara de Vereadores. Pelo menos aqui eu passei. Sim. Muito mais calmo, cada um se preocupa com o seu projeto, com a sua bandeira e faz defende as suas causas e trabalha pelo Estado, aprovando os projetos. E é tranquilo, a Assembleia Legislativa, eu assim, me adaptei bastante, estou chegando, né? Estou Sim. apenas com 10 meses ali no Legislativo, mas passei pelo Legislativo Municipal. Não tem muita diferença, O trabalho é o é mesmo. o mesmo, é no Legislativo, e assim, eu vejo que o pessoal se respeita, todo mundo se respeita. Nós temos hoje um presidente que ele cumpre o regimento, é um cara sério, que tem feito um trabalho exemplar como presidente Sim. da Assembleia Legislativa. Ele tem feito com que o Legislativo funcione. Eu posso dizer que o Legislativo desta legislatura é um Legislativo que tem uma produção muito maior. Eu vi ele conversando, o governador foi entregar a LOA, né, a LDO lá, Sim. e ele conversando, disse que na conversa a gente vê, estamos aprovando mais de 200 projetos por mês na Assembleia. Então é uma coisa que ele se entusiasmou, que essa Sim. turma eles estão não falando das outras, que os projetos têm andado bastante. Então isso é Todos importante, né? preocupados no bem do Todos Estado. preocupados pelo bem do povo, né? E muito importante isso aí. Sim, perfeito. Então, deputado, para a gente encerrar o Pariscast, esse episódio aqui, Paris Cash. exatamente, eu gostaria que você dissesse para a gente um tema que existe no seu coração, você trouxesse para a gente um tema livre para o telespectador que está aí assistindo. Como nós estamos falando de política, Gustavo, eu gostaria de deixar uma reflexão para o nosso povo. Sim, Hoje, mais do que nunca, precisamos estar reforçando a nossa representatividade no município, sim, no estado, né? Como vereador, precisamos ter nossos irmãos e amigos nos representando. Como deputado, precisamos ter um deputado representando. Graças a Deus, Deus me agraciou. Hoje eu estou aqui representando o povo de Deus no estado de Alagoas, né? Precisamos futuramente ter um deputado federal, sim, né? concordo. Lá na Câmara Federal, precisamos ter no estado de Alagoas. E, assim, precisamos ter essas pessoas. Lá no Conselho Tutelar, precisamos ter também. Nós precisamos estar em todo canto, porque nós precisamos estar levando a verdade, precisamos estar representando o nosso povo. Sim, Então, essa é a reflexão que eu deixo, Gustavo, aqui nesse Pariscast de hoje. Lá em Paripoeira, com certeza vai ter um representante do sim, povo de Deus. Lá na Barra tem outro, Coruripe tem outro. Então vamos nos unir, vamos. Eu estou à disposição para contribuir com a minha pouca experiência, mas passar e somar com a experiência daquele que está colocando o seu nome para ser candidato, para representar o povo na sua cidade. E eu estou à disposição. Essa é a mensagem que eu deixo já para que nós possamos nos atentar para o que ainda pode ficar pior, está querendo vir verdade. para o nosso povo. Então, Perfeito. vamos Então, nos unir, vamos estar juntos e vamos trabalhar pelo povo do estado de Alagoas, em especial o povo de Deus. perfeito. Então, jogando para aquela câmera ali, olhando aqui, Aqui, o deputado está falando aqui, vamos olhar aqui para o Aqui. meio, o deputado está falando aqui justamente sobre representatividade e tá aí se colocando à disposição do estado de Alagoas, de você que é cristão, né, e tem a quem recorrer. Agora, graças a Deus, nós temos a quem recorrer. E aqui eu encerro este episódio do Pariscast. Queria lhe agradecer, deputado, mais uma vez, por todo o apoio. Nosso deputado é o principal apoiador deste Pariscast, deste podcast, e para a gente é uma alegria muito grande tê-lo como meu representante ali na Assembleia Legislativa, tê-lo como esse amigo que ele é extremamente acessível e que está sempre disponível para nos ajudar. A gente vai encerrar esse episódio aqui do Pariscast. Deus te abençoe, compartilha este podcast para que outras pessoas possam conhecer a pessoa do
do deputado Mesaque Padilha. Valeu, tamo junto.